Primeiro, em dignidade, ele era o abade, né? São Teodomiro se esforçava em ser igualmente o primeiro no trabalho. Segundo a expressão da Escritura, Jesus se pôs a fazer e ensinar. Grande leitor, ele tinha, o mais das vezes, um livro na mão, mesmo em viagem. Enquanto ele andava a cavalo, sua alma refazia assim as suas forças na leitura. É muito bonito o trecho do Evangelho que está lembrado aqui. Falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho diz o seguinte: Nosso Senhor se pôs, portanto, a fazer e ensinar. E como a interpretação da Sagrada Escritura comporta a maior precisão em tudo, quer dizer, como ela foi ditada pelo Divino Espírito Santo, nada nela foi deixado ao acaso, mas tem tudo sua razão de ser. Então, a gente vê que o intérprete aqui se pergunta por que é que não está dito que no seu apostolado Nosso Senhor começou a ensinar e a agir, mas está dito o contrário, que ele começou a agir e a ensinar. E a resposta é que o exemplo vale mais do que o ensinamento para salvar as almas. E que, portanto, Nosso Senhor praticou a virtude, ensinou a virtude, ensinou o caminho da salvação por aquilo que ele fazia e também pelo ensino que ele dava, né? Então é o primado do exemplo sobre a virtude, sobre o ensino. E ele então mostra que isso se verificava na vida de Santo Odilon também. Que Santo Odilon era o primeiro na dignidade, porque ele era o abade, mas era por isso mesmo também aquele que mais trabalhava. E nos mostra um aspecto pitoresco da vida do santo. Que o santo tinha continuamente um livro nas mãos. Quer dizer, apesar de ele ser o que mais trabalhava, era com certeza o que mais lia. E por quê? Porque ele tinha continuamente um livro nas mãos. Quer dizer, ele aproveitava todos os pequenos interstícios para ler alguma coisa, para estar desenvolvendo o espírito na meditação das coisas celestes. Bem, e que quando ele andava a cavalo, ele lia também continuamente. Mas os senhores não devem entender isto da maneira moderna, na época do pocketbook impresso e do avião, em que o indivíduo tira da mão um livrinho, que pode se chamar, por exemplo, Meditações de Santo Odilon, e que é desse tamanho, esse formatinho, e lê comodamente sentado num avião. Já não é uma virtude tão pequena ler as Meditações de Santo Odilon no avião, em vez de perder a distância psíquica e fazer 1000 reflexões perfeitamente idiotas a respeito de turbinas. Mas, perfeitamente, a coisa não tem... O especialista, na hora de cogitar, diz que cogite. No resto, pensa em coisas sérias, né? O homem não nasceu para pensar em turbinas, né? Nem mesmo os especialistas, né? Bem, mas vamos transcender esse problema todo, mas devemos pensar que os livros do tempo de Santo Odilon, em folhos pesadões, levar alguma coisa na mão era livro feito em geral em pergaminho, quer dizer, numa espécie de couro, né? E com capas grossas, carregando aquilo na mão, né? Provavelmente não era o livro todo encadernado, mas eram folhas avulsas que ele levava em rolo na mão, desenrolava e lia. Mas, qual era a locomoção dele? Era o cavalo, era o burro, e quais eram as estradas, né? As mais precárias possíveis, né? Então nós podemos imaginar, e depois que ele viajava, passava horas e horas, porque as menores distâncias levavam muito tempo para serem transpostas, né? Vamos dizer, por exemplo, o trajeto de São Paulo a Itaquera deveria ser imensamente mais humano, mas as condições de locomoção imensamente mais desumanas no tempo, vamos dizer, aqui há 100 anos atrás do que hoje, na verdade. Mas você imagina o tempo de Santo Odilon, o que era uma estrada, né? Eram restos de estrada romana e o resto picada, porque estava-se no começo da Idade Média, né? A Idade Média não tinha desenvolvido sua obra civilizadora, católica por excelência, né? Bem, então vocês podem imaginar a coisa pitoresca, o burrinho, o cavalo andando ali no trote, Santo Odilon, com uma rédea na mão e um pergaminho iluminado ali, lendo uma coisa eletrônica desse tamanho, enrolando, pensando um pouco, pondo no saco, tirando outra página, olhando, depois enrolando, e o animalejo andando assim com ele, e por debaixo de grandes árvores frondosas, ou então no meio de precipícios, em que ele parava, pedia auxílio do anjo da guarda, e numa terra que ia caindo, com cheios caindo também, inclinava o cavalo e por milímetros não caía no abismo ele próprio. Glória a Tibi Domini, etc, etc, e continuava, né? Tudo isso com um sabor de Fioretti, uma verdadeira maravilha. Depois vocês imaginem
O Santo Diron, descrito na última vez, aquele homem magnífico, né? Então, sentado com uma grande dignidade sobre o cavalo, com uma grande amenidade, com uma grande suavidade, guiando o cavalo com uma mão distraída e firme, dominando completamente o cavalo pela sua personalidade, mais do que pela rédea. A gente tem a impressão que a rédea era mais convencional do que qualquer outra coisa, e lendo o seu pergaminho e pensando em coisas teológicas elevadíssimas. Isto é um padre. E aí nós podemos amar bem o ideal de sacerdócio da igreja. Isso nós devemos compreender bem como este homem teria entusiasmo pela TFP. Por essa TFP que tanto se entusiasma por ele. Não é possível que, sendo nossa alma tal que se entusiasmasse tanto por ele, a alma dele fosse tal outra que não se entusiasmasse um pouco por nós. Vocês compreendem? Não é plausível, não é admissível. Não. Bem, quando ele meditava os livros da sabedoria do mundo, quer dizer, os livros não da doutrina católica, deveriam ser sobretudo os livros dos autores pagãos, ele observava com sagacidade o que a voz divina dita ao legislador no Deuteronômio. Isto é, a cativa de estrangeiros poderá tornar-se esposa de seu vencedor, depois de raspados os cabelos e cortadas as unhas. Autorizada por esse exemplo, ele guardava na sua memória o que ele encontrava de bom nos livros dos filósofos. De resto, quer dizer, o amor e a preocupação pelos bens desse mundo, ele os cortava e arrasava, e raspava, como infecto imortal. Está aqui uma coisa muito bonita, mas que pede uma explicação. As escravas, muitas vezes, naqueles países da antiguidade, antes da Idade Média, dominava o país, o princípio é o seguinte: quando o país vencia uma guerra, todo o país vencido, todos os habitantes do país vencido, em princípio ficavam escravos, né? Não tinham mais direito a nada e apenas tinham suas casas e suas mulheres, na medida em que o vencedor, deixasse ir morando, né? Era comum, por exemplo, no tempo do Império Romano, os generais romanos, eles tomavam conta de um país. Então eram nomeados governadores do país que eles tinham tomado conta. Mas como eles representavam Roma, e Roma, pelo fato da vitória, se tinha tornado dona de todo mundo e de todos os haveres no país, por uma ficção jurídica que era para pagar o general, porque Roma tinha interesse em que os generais, os homens mais capazes, ficassem generais. Então era preciso pagá-los bem. Por uma ficção jurídica, o general ficava dono de tudo quanto havia no país. Então o governador romano, depois de se temporetar na cidade, mandava dizer aos grandes do país: diga fulano que amanhã eu vou jantar em casa dele. Eu vou almoçar em casa dele. Prepare uma festa. O outro preparava uma super festa. O general fazia a festa e no fim ele dizia com toda a naturalidade: olha aqui, aquela bandeja de ouro, aquele leito de prata, aquele objeto de marfim, aquele escravo tal, aquele outro que tal toca harpa, aquela outra escrava, ou então sua esposa, ou então você, já vão comigo para casa porque vão entrar no meu serviço. E a resposta é sim, senhor. Já seguia para lá, já ia pousar com os escravos, no dia seguinte, mandava raspar a cabeça e cortar as unhas. Era o sintoma de que tinha ficado escravo. Cabeça raspada e cortadas as unhas. A parada, o mais cortado possível, para não poder agredir, não poder fazer nada, né? Bem, então ele diz aqui, ele emprega uma expressão da escritura que eu não conhecia, e que é a seguinte: que a escrava a quem se rapou o cabelo e a quem se cortou as unhas, entretanto poderá ser a dona do vencedor, poderá ser a esposa do vencedor. E a aplicação é essa: a sabedoria humana é preciso ser tratada como uma escrava. A gente tem que cortar-lhe tudo por onde ela possa ficar orgulhosa, são os cabelos, tudo por onde ela possa ser nociva, as unhas. Então, pode ser até que o vencedor a transforme em esposa. Assim é preciso fazer com a sabedoria terrena. Ler um livro não inspirado no Evangelho, tirar tudo quanto é nocivo e assimilar o resto. Mas é só depois de ter escravizado
a sabedoria terrena é só depois que se pode pensar em aproveitá-la. Esse era o pensamento. Então ele diz que Santo Odilon fazia assim também. Ele rapava de tudo quanto é de incensurável e de nocivo a sabedoria terrena e auria o resto para colocar ao serviço da sabedoria divina. Quer dizer, é uma muito bonita comparação.